Olá, estamos aqui para a nossa quarta aula sobre revitalização. Estamos estudando aos domingos a temática revitalização de igrejas nesse mês de janeiro, e esse é mais um vídeo dessa temática, né? Estamos aí concluindo o mês de janeiro com 4 estudos, esse é o quarto, e eu queria hoje estar meditando com você sobre a temática planejamento. Eu queria orar pedindo que Deus abençoasse o nosso tempo agora. Obrigado, Senhor, por esse momento que vamos ter, onde vamos estar mostrando a importância do planejamento na revitalização. Ajuda-nos a podermos estar cada dia mudando conforme a Tua palavra, para termos mais uma vida com o Senhor e, acima de tudo, o alcance do reino de Deus. Oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em revitalização, nós pensamos em também planejamento. E quando nós pensamos em planejamento, nós pensamos em algo organizado, em algo que nós possamos seguir os passos a cada momento que os planos vão sendo concretizados. Pode parecer retórica, mas existe uma séria distinção entre fazer planos e elaborar um planejamento. Enquanto fazer planos está bastante relacionado a algo vago, né? Como aquela pessoa que diz assim: uma hora eu vou começar a emagrecer, eu vou começar a fazer exercício e neste ano pode deixar, eu vou emagrecer, ou eu vou fazer tal coisa esse ano. Pode ser no sentido físico, no sentido espiritual, mas seria só fazer planos e não elaborar um planejamento significativo para isso. Quando eu penso no planejamento, quando eu e você elaboramos o planejamento, significa que eu e você realizamos ações concretas. E o propósito é alcançar o alvo desejado. Isso é uma elaboração de planejamento. A ideia é que isso faz com que a gente possa ter um começo, um meio e um fim. Que a gente possa ter uma visão e uma missão. E que em cada etapa desse planejamento elaborado, nós possamos entender que não vamos estar apenas de braços cruzados, como, eu vou fazer planos. Não. Os projetos estão caminhando. E aí eu vou poder, a cada passo que ele vai seguindo, eu vou poder ver uma jornada sendo estabelecida, concluída, e assim eu vou poder, com a graça de Deus, chegar até o fim. Quando a gente pensa em planejamento, nós pensamos em algumas pessoas na Bíblia que viveram o planejamento. Por exemplo, o próprio Deus tem um planejamento. Ele tem o seu plano eterno, né? E cada parte desse plano tem sido concretizada. Mas Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele também demonstrou sua capacidade de liderança mediante a precisão de seu planejamento. Mesmo nas coisas aparentemente simples, nós podemos observar que Jesus, ele cumpriu previamente um plano traçado. E esse plano traçado envolvia coisas simples, como um jumento preparado para ele entrar em Jerusalém. Só um exemplo simples. Às vezes, um lugar simples para celebrar a ceia. Jesus
de fato, fez as coisas acontecerem mediante um plano. Até mesmo em momentos em que as pessoas queriam fazer isso, tirar sua vida, um exemplo, ainda não é o momento. Ou quando queriam exaltá-lo como rei, senhor, ainda não era o momento. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber que o planejamento é necessário. Até mesmo quando a gente o planejamento desde o Antigo até o Novo Testamento e ali a concretização. Então, o planejamento e os seus passos são fundamentais. Alguém disse assim, achei interessante: quem falha em planejar, planeja em falhar. Vou repetir: quem falha em planejar, planeja no falhar. Então nós precisamos compreender que o planejamento é um processo de estabelecer objetivos e de determinar o que deve ser feito para alcançá-los. Então vamos pensar: eu estou com um projeto, um planejamento elaborado, o que eu quero para a igreja, ponto. Agora, o que eu vou precisar para que isso aconteça é um outro ponto. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em 6 perguntas que, quando nos acostumamos a fazer essas perguntas e quando nós nos acostumamos a responder essas perguntas, nós vamos ter mais eficiência nos nossos planejamentos. Nós vamos poder, a cada passo, caminhar de maneira que a gente está sabendo para onde a gente está indo. E a gente pode, então, ali crescer nesse sentido, fortalecendo nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus, com a igreja. Essas 6 perguntas, elas são usadas em vários estudos, né? Por exemplo, eu posso me lembrar do estudo bíblico indutivo, onde você vai fazendo perguntas para você, então, ter ali uma base daquilo que você vai falar e saber o que você vai falar. Então, essas perguntas seriam basicamente isso: o que, por quê, como, qual, ou quando, quanto e com que recursos. Então, vamos caminhar um pouquinho nessas perguntas. Vamos pensar na primeira pergunta: o que? Seria o alvo e o objetivo. Então, tudo começa com o objetivo. Qual é a visão? Por que eu quero comprar uma bicicleta? O que é que eu vou fazer com a bicicleta? Um exemplo. O primeiro passo aqui, meus queridos, é saber exatamente o que se deseja realizar. O que é que nós queremos realizar? É construir? É adquirir? Ou para onde desejamos ir? Então, a visão que nós temos vai definir o lugar ao qual se almeja chegar. E isso envolve que nós podemos ter um norte aí. Porque muitas vezes a gente faz muitos planos, mas a gente não tem nenhum norte. A gente não sabe para onde vai. Então, lembre-se disso. Primeiro passo é saber exatamente o que se deseja realizar. A segunda pergunta é por quê? Que seria a justificativa. Eu preciso responder essa pergunta porque ela é fundamental para justificar e validar o que eu tenho como alvo e objetivo. Às vezes, eu e você desejamos coisas cujos projetos nós acabamos abandonando. Sabe por quê? Porque, na verdade,
não estavam totalmente justificados. Então, aqui um ponto. Saber o porquê se deseja é tão importante quanto saber o que se deseja. Então, por quê? O que aqui estão extremamente ligados. E isso faz com que eu tenha mais base naquilo que eu tenho como alvo e objetivo. Então, se lembre, eu preciso saber o que, de fato, o porquê eu estou desejando isso. A terceira pergunta é como? Então, de que forma eu vou poder conseguir isso? Que estratégias eu vou usar? Essa etapa aqui é uma etapa muito também importante, porque essa etapa é como o planejamento começa de fato a existir. Para que possamos chegar a algum lugar, 4 informações são importantes aqui. Número 1, temos que saber onde esse lugar está. Ponto. Aonde ele está. E aí eu vou trabalhar isso, fazendo pesquisa, eu vou conseguir material, eu vou me informar para que eu descubra onde esse lugar está, certo? Segundo, onde eu estou atualmente. Então eu estou aqui, aquele lugar está acolá. Então como é que eu vou chegar lá? Deixa eu me dar um exemplo aqui prático. Estamos em Farias Brito, né? E estamos plantando uma igreja em Dom Quintino. Daqui a Dom Quintino, nós temos aproximadamente 17 quilômetros. 15 a 17 quilômetros, no máximo. Então, nós estamos aqui e o lugar lá em Dom Quintino é distante daqui a 17 quilômetros. Aí vamos para a terceira questão nesse como. Avaliar a distância e definir as opções para diminuí-la. Então, como é que eu posso ir? Eu vou de carro, de topic, de bicicleta, de moto? Eu vou a pé? Então, como é que eu posso chegar lá de uma forma mais estratégica e ter um alcance maior? Vamos pensar numa passagem bíblica que me chama muita atenção. Jonas, quando Deus mandou ele ir pregar em Nínive, ele fugiu para Tarsis. E houve todo aquele processo, eu creio que você deve conhecer o texto bíblico, e Jonas foi parar no ventre de um grande peixe. E o texto diz lá que depois dele orar e se arrepender, Deus ouve a oração dele, e Jonas vai então para Nínive. E a maneira que ele foi uma maneira rápida e providenciada por Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Saber como atingir o objetivo significa saber como eu dou cada passo para vencer a distância que nos separa do objetivo. Certo? Então, aqui fica o ponto importante relacionado a isso. A quarta pergunta é quando? Então aqui é datas, prazos e um cronograma que é preciso ser elaborado quando se pensa na revitalização da igreja. Como nós vamos trabalhar cada data, cada prazo, né? E esse cronograma como funcionará. Então, o tempo aqui é importante, porque fazer planos sem prazos é o mesmo que ter prazos e não ter planos. Então, é importante que eu tenha planos e prazos estabelecidos. Isso aqui, claro que tudo na dependência do Senhor. Nada se fará para atingir um objetivo se não se estabelecer um prazo. Então, pense um pouco comigo. Quando nós definirmos o prazo para que cada um de nós realize os nossos objetivos,
nós terminamos por, de fato, cumpri-los. Agora, quando não temos um prazo definido, nós não vamos realizar e não vamos, então, terminar. Nunca. Nunca. Por isso é importante aqui a gente ter uma data, um prazo, um cronograma de cada etapa, certo? Agora vem a terceira questão. Quanto é que a gente vai investir? E aqui os valores são fundamentais, porque nesse sentido, duas ideias são importantes aqui. Primeiro, quanto se deseja atingir e quanto se deseja gastar. Às vezes a gente quer algo muito grande, só que a gente não tem como gastar. Às vezes tem algo muito grande a fazer e nós temos como fazer, só que não queremos gastar. Então, quanto significa a parte financeira do planejamento? E todos nós sabemos da importância dessa área, porque mexe com os bolsos, né? Mexe com valores. E aqui é importantíssimo que haja uma realização de planos bem elaborada para que assim nós possamos alcançar de maneira correta, de maneira profunda, o que nós já planejamos, e a distância, e o que vamos usar no local e tudo. Quando nós pensamos na igreja, que já está estabelecida, quanto nós queremos investir para revitalizar a igreja, para que a igreja ela se envolva, para que os irmãos cresçam, para que os irmãos trabalhem. Então, quanto nós podemos investir aí nessa área? Devemos pensar nisso também. A sexta e última questão é com que recursos? Esta é uma questão da maior importância. Sabe por quê? Pois essa questão aqui indica a fonte financeira, de onde se entende que os recursos sairão a fim de que o projeto possa ser executado. Ou seja, de onde nós vamos tirar os recursos? Dos nossos bolsos. Nós temos que investir nas pessoas. E isso leva eu e você a pensarmos em várias situações das Escrituras, onde pessoas puderam investir em pessoas. E houve momentos até que foi pedido assim, porque está vindo demais. Então, na obra de Deus, nós precisamos pensar de onde se entende que os recursos sairão a fim de que o projeto possa ser executado. Então, cada um deve se doar. Cada um deve ter o desejo de participar, de ser ativo nesse sentido, para a realização da obra do Senhor. Só chegando ao fim, não queria me estender muito nesse momento aqui, mas quando a gente pensa em revitalização, a gente pensa em tudo isso. O processo de revitalização, ele deve ser planejado, pois ele vai ajudar, número 1, a fazer com que a gente tenha umas ações direcionadas. Então nós estamos dirigindo a obra de Deus de maneira que a gente consiga ver o que está acontecendo. Número 2, nós vamos juntos poder ter a mesma visão, né? Não vai ser algo de A, B, C, mas é todo mundo que tem uma visão. Número 3, nós vamos nos esforçar sabendo aonde vamos nos esforçar, e aí trabalhar nessa perspectiva de esforço. Número 4, nós vamos, número
4, nós vamos detectar alguma coisa que não está caminhando bem, outra que está acertando, e aí nós vamos poder, no caso, contribuir, não atrapalhar. Nós vamos poder fazer com que a contribuição seja mais presente e que não haja empecilhos para a revitalização da Igreja do Senhor. E o quinto, eu diria, nós vamos poder ver cada etapa do planejamento sendo aí cumprida, sendo